Vibe Mundial FM. E hoje o tema está inédito, incrível. Eu quero conversar sobre os novos tempos. Os novos tempos chegaram. Eu tenho uma notícia impactante. Os novos tempos chegaram. E nós vivemos um mundo chamado hoje em dia de mundo bunny. Bunny é uma nova palavra que você vai aprender e eu quero já explicar melhor para vocês do que se trata, né? Muito especialmente desde o ano passado, com a história da pandemia que ainda está presente. O mundo vem acelerando as suas mudanças, né? E compreender essa mudança pode fazer você prosperar mais, parar de sofrer por resistência à mudança, não é? Ou seja, você vai realmente olhar a vida de outro ângulo e eu quero te ajudar nisso. O meu trabalho, que é um trabalho que tem características de trazer a verdade com objetividade, de trazer lucidez para vocês, mais uma vez é o que eu, Marcelo Cotrim, tenho como objetivo no programa Entrevida de Agora, ok? Temos 1 hora juntos aí até às 13 horas, ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, na Avenida Paulista e com vocês também, como eu disse, na internet. Quem está comigo já na internet, quero pedir a gentileza, o carinho de curtir, compartilhar, convidar os amigos, né? Me ajude a ajudar mais gente, me ajudem, me auxiliem a auxiliar mais pessoas. Eu agradeço quem tem o simples gesto de curtir, compartilhar no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, e assim vocês me auxiliem. Quem está no rádio, se puder, venha para a internet. Você pode interagir comigo com comentários, com perguntas durante toda 1 hora de programa e eu vou interagindo aqui com vocês também. Então é bem legal, tá? Olha só, turma, vamos lá então conversar. Vamos falar sobre esse novo tempo que já chegou, né? Na verdade, para você compreender melhor o assunto, o tema de hoje, né? Eu quero explicar para vocês um conceito alemão. Existe um conceito alemão chamado Zeitgeist. Zeitgeist, uma palavra alemã. Zeitgeist, resumindo esse conceito filosófico, significa o espírito de uma época. Então, sabe quando a gente lembra, às vezes a gente nem lembra porque a gente não viveu nessa vida atual, podemos ter vivido em outras encarnações, né, num dado período 300 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, né? E quem já teve a oportunidade de viajar, ir para um lugar diferente, para outros países, e aí você começa a falar, puxa, ou às vezes até assistindo um filme, né? Só de ter o clima, a música, né, de uma outra época. Aí você fala, nossa, gente, esse ambiente, esse clima, ou pelo romantismo, ou pela simplicidade, ou por outras razões, ou até pelo poderio, né? Você chega em Roma, você tem ali ruínas de uma época de grande poder do Império Romano, não só em Roma, né? Roma espalhou essas ruínas pelo mundo todo da época, por muito tempo, ou na Grécia. Então, nós temos determinados lugares, né? Pode ser desde uma cidade, sabe quando você fala, nossa, tem cidades que tem um clima tão gostoso, eu gosto tanto dessa cidade, ou seja, ela tem um clima, né, que permanece, que preserva um outro tempo, são aquelas cidades que parece que são pedacinhos de uma outra época, então você tem aquela sensação de voltar no tempo, né? Por quê? Porque o Zeitgeist, o clima de uma outra época nunca saiu daquele lugar, aquele lugar ele até pode ter obtido alguns avanços tecnológicos, científicos, mas ele nunca perdeu a sua essência romântica, por exemplo, né? Agora, essa questão que eu estou colocando para vocês do Zeitgeist, ele também se aplica ao coletivo, até mesmo à humanidade toda. E nós vivemos uma mudança de Zeitgeist, nós vivemos uma mudança de clima, nós vivemos uma mudança de espírito de época, né? E que a gente está sentindo, mas muitos não sabem, então não compreendem, se sentem estranhos, se sentem esquisitos, não é? Ficam tentando entender o que está havendo, por que não está se adaptando, por que não está conseguindo corresponder. E eu acho que a pandemia, com certeza a pandemia do ano passado para cá, que ainda é uma coisa presente, é um assunto muito sério, muito presente, né? Ainda estamos vivendo em meio a esse Zeitgeist, né? Na verdade, a pandemia ela acabou por gerar uma total aceleração desse Zeitgeist, né? A pandemia acelerou o processo. A pandemia
acelerou o processo. Então, o que acontece? Acontece que, vou explicar para vocês a grande transição que a gente vem vivenciando. Aliás, uma pergunta que me fazem há muito tempo, né, sobre essa transição. A grande transição que a gente vem vivenciando de um mundo que era denominado desde a época, agora falando do ponto de vista mais coletivo, ok? Ele era determinado desde da década de 80, na verdade vindos desde a época de 70, 80, quando ainda vivíamos aqui no Brasil um sistema político de ditadura, pelo menos uma ditadura formal, né? Não que ela ainda não exista, infelizmente, de modo menos óbvio, né? Ou pelo menos não formalizado, não decretado, né? Temos hoje em dia uma suposta democracia que é complexa, né? Que se luta ainda muito por ela. Na verdade, ela não é ainda ostensiva, ela não é ainda uma coisa evidente, aberta, mas houve uma época que a ditadura era formalizada, certo? E quem viveu esse tempo sabe que era um tempo de difícil haver mudança, né? Lutava-se por mudanças que não resultavam, as pessoas não esperavam muita mudança para o dia de amanhã, não é? Então, mesmo recentemente, esse período que nós vivenciamos, não é? Esse período, como eu disse a vocês, da grande ditadura, né? Foi um período que também correspondia no mundo à Guerra Fria. Haviam várias ditaduras pelo mundo. O mundo vivia, Estados Unidos e União Soviética viviam naquele período da Guerra Fria. E aí criou-se um conceito para aquele novo tempo, quando começou a descambar, digamos assim, a Guerra Fria começou a acabar, né? A própria ditadura no Brasil começou a ser combatida, né? E entre a década de 80 e a década de 90, quando isso aconteceu, um conceito era muito usado nas escolas de guerra dos Estados Unidos. Um conceito chamado, estamos agora vivenciando o chamado mundo VUCA. 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 VUCA é uma abreviação, 4 letras, que representa 4 palavras que representavam o mundo daquele tempo, que ainda estamos vivenciando esse mundo VUCA. O mundo VUCA representa o mundo volátil, que eu já vou explicar melhor para vocês o que significa isso, e aí vamos analisar dentro da minha visão, que é uma visão kármica, metafísica, evolutiva, que fica bem legal, bem interessante também, ok? Então estamos vivenciando aí um mundo que é um mundo VUCA. Esse mundo VUCA, ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Vibe Mundial 95,7